meus camaradas, vamos com tudo, vamos com tudo. É Polícia Penal, é Goiás 2024 e o Alfacom tá chegando aí na super revisão de véspera. Olha nós aí, grande elenco, e você não pode perder. Equipe Alfacom, diferencial ensino. Olha aqui. Toda a vibração junto com vocês, rumo à aprovação. Você está preparado? Porque nós estamos. Você está me entendendo? Nós estamos, cara. Professor Norberto, é hoje. É disso que eu estou falando. O edital aberto, Polícia Penal, Goiás 2024. É agora ou nunca. Hoje, excepcionalmente, fazendo o nosso evento na modalidade playback. Na modalidade playback. Eu não gosto do playback. Eu gosto de estar interagindo com os alunos. Face to face. Heart to heart. Toma aí. Tá pensando o quê? Parar com essa loucura. Então, se você está preparado, nós estamos preparados, vamos resolver questões para esse concurso. Você está preparado aí para a super revisão Alfacom aí em Goiânia? Você está preparado? E nós estamos. Beleza, vamos com tudo. Então segura essa manga, porque é disso que eu estou falando, cara. Olha aí, primeira questão, vamos nessa, cara. IBFC 2023, acerca da lei penal no tempo e no espaço, analise as afirmativas abaixo e dê valores, verdadeiro ou falso. Ah, vamos nessa, cara, é Código Penal. Tem parte geral, tem parte especial, vamos nessa. Então a primeira assertiva tá lá. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Opa! Ele está falando aí sobre a teoria da atividade, o tempo do crime, o artigo 4º do Código Penal brasileiro. E a assertiva está correta, não é? Tempo do crime. O que interessa é o momento da ação ou omissão, independente do momento do resultado. Não pode esquecer. Por que o tempo do crime é importante, hein, professor Norberto? Para você calcular o prazo de prescrição do crime. Tem que saber. Os crimes que prescrevem. Tem prazo para se apurar a prática delitiva. Os únicos crimes imprescritíveis são preconceito racial, formação de grupos armados contra o Estado Democrático de Direito. Por isso que o tempo do crime é importante. Não é só decorar tempo do crime. Por que o tempo do crime é importante? Por que o tempo do crime também é importante? Para saber se o sujeito ativo, quando praticou a conduta, era imputável, inimputável, semi-imputável, porque o que se leva em consideração é o momento da ação ou omissão delituosa, independente do momento do resultado. Então, a primeira assertiva aí, ela é verdadeira, ok? Muito bom, V de verdadeira. E a segunda, considera-se praticado o crime apenas no lugar em que ocorreu a ação ou omissão? Não. Lugar do crime, teoria da ubiquidade, está lá no artigo 6º, ou teoria mista, considera-se praticado o crime, tanto faz no lugar em que houve a ação ou omissão, ou onde houve o resultado, é indiferente. Por isso se fala teoria da ubiquidade ou teoria mista. Por que é importante, professor, saber o lugar do crime? Já o lugar do crime é levado em consideração para a fixação da competência apuratória. É ou não é? A primeira regra de fixação de competência no sentido de que quem vai investigar o crime na fase policial? Quem vai julgar o crime na fase processual? A primeira regra de competência é a competência rationilóce, em razão do local dos fatos, ok? Então, a segunda assertiva está errada, porque não é levado só em consideração onde houve a ação ou omissão, mas também se leva em consideração o lugar do resultado. Então, está falso a segunda assertiva.
E a terceira, a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Opa! É o princípio da retroatividade da lei penal mais benigna, está lá no artigo 2º do Código Penal Brasileiro, a lei penal no tempo, e também está esculpido no artigo 5º, inciso 40 da nossa Constituição Federal. Ok? Então, em verdade, eu vos digo, está correto aí a primeira assertiva, falsa a segunda, correta a terceira, e nesse diapasão, a alternativa certa é B de bravo, verdadeiro, falso, verdadeiro. B de bravo, verdadeiro, falso, verdadeiro. Tudo bem? Então vamos em frente. Bora para a Polícia Penal dos Estados de Goiás, irmão. Terra das pessoas bonitas, que eu conheço aí, hein? Muito bom, muito bom. Próxima questão. IBFC 2023. De acordo com as disposições sobre culpabilidade no Código Penal, assinale a alternativa correta. Letra A. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era o tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato. Está incompleto aí, né? Ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Está incompleto a letra A. Por isso ela está errada. Você está entendendo, cara? Letra B. Os menores de 16 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Não são os menores de 16 anos, são os menores de 18 anos, né? Que não cometem crimes, não cometem contravenções penais, não cometem infrações penais, cometem os chamados atos infracionais, ok? Ou seja, ato análogo a crimes e contravenções. O Código Penal brasileiro adota os chamados critérios biopsicológicos quanto à imputabilidade penal. Bio, idade menor do que 18 anos, e o psicológico, para saber se a pessoa é imputável, semi-imputável ou inimputável. E quem vai decidir se a pessoa é ou não imputável, semi-imputável ou inimputável? Lembre-se que não é o perito, não é o psiquiatra, não é o psicólogo, é o juiz de direito. É sempre o juiz, com base no princípio do livre convencimento motivado do magistrado. Então não é o laudo pericial, não é o perito, não é o que vai amarrar a decisão do juiz quanto aos critérios de imputabilidade. É o juiz que pode, inclusive, discordar do laudo pericial. Então a letra B está errada, certo? Letra C. A embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos exclui a imputabilidade penal? Negativo. A embriaguez voluntária, dolosa ou culposa é o que a gente costuma dizer. Bebeu porque quis, drogou-se porque quis, dolosamente, vou encher a cara, não tô nem aí. Ou culposamente, nossa, não sabia que os efeitos eram esses. Então pensasse melhor. Agora, bebeu porque quis, seja de forma voluntária, dolosa ou culposa, não exclui a imputabilidade penal, não. Vai responder criminalmente, sim, senhor. Sim, senhor. Então a letra C está errada. E a letra D? A emoção ou paixão sempre excluem a imputabilidade penal? Emoção, sentimento explosivo, incontrolável, forte emoção. Ah, professor, eu ouvi alguma coisa sobre isso, hein?
Homicídio privilegiado, matar alguém sob forte emoção, seguida de injusta provocação. Não exclui culpabilidade, não exclui imputabilidade nenhuma, não, hein? Pode gerar, eventualmente, caso de diminuição de pena. Pode gerar, a critério do juiz, forte emoção, seguida de injusta provocação da vítima, beleza? Mas não gera caso de exclusão da culpabilidade ou exclusão de imputabilidade, de jeito nenhum, tá bom? E muito menos a paixão. A paixão são chamados crimes passionais. A paixão já entra no caminho da pseudopatologia, por assim dizer, né? Onde a pessoa se vê ali obcecada em relação a outra, mas isso não autoriza, de forma alguma, a tirar a vida de outras pessoas. Você vê muitas vezes, em casos de feminicídio, né, pessoas aí desvairadas, não vai ser minha mulher, não vai ser de mais ninguém. Para de ser doido, rapaz. Para de ser doido, vai procurar Deus, não é seu louco. Não tem nada disso não, hein? Então, emoção e paixão não excluem a imputabilidade, não excluem a culpabilidade, nada disso. Você está me ouvindo? Muito bom. E sobrou a letra E. É isento de pena o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Caso fortuito ou força maior são aquelas circunstâncias que o sujeito ativo não tem como, em tese, evitar, ok? Era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aí sim você está correto, beleza? Aí vai ter que passar por exame de corpo de delito e, se comprovado essa circunstância, perfeitamente. Perfeitamente. Então, crave aí a letra E de eco. E de eco é a alternativa correta. Beleza? Muito bom, muito bom. Próxima questão. Acerca das disposições sobre o concurso de pessoas no Código Penal, analise as afirmativas abaixo. Item 1. Quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida da sua culpabilidade. Perfeitamente. É o que preconiza a teoria monista. Cada um responde conforme o seu grau de participação. Quem mais faz, responde mais pelo crime. Quem menos faz, menor o grau de culpabilidade. É assim que se analisa o caso concreto. O que não pode é as pessoas participarem na modalidade de concurso de pessoas e a mesma gradação de pena será ferida a todas que participaram de modo distinto na prática do delito, porque sempre alguém fez mais, sempre alguém fez menos, e cabe ao juiz justamente identificar o grau de culpabilidade de cada um dos envolvidos. Então, o item 1 está correto. Muito bom. Item 2. Não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal. Isso é verdade, ainda quando elementares do crime, salvo quando elementares do crime, salvo quando elementares do crime. Então, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, mas as circunstâncias de caráter elementar do tipo penal, sim. Como, por exemplo, a hipótese de cabimento de um particular ser responsabilizado por um crime praticado por servidor público, desde que satisfeitas algumas condições, como, por exemplo, agir o particular em coautoria com o servidor, saber o particular da condição de servidor público. Não é todo crime que admite essa hipótese de cabimento, ok? Mas, a princípio, são as chamadas circunstâncias elementares do tipo penal, ok? Então, o item 2, na sua formatação, está errada. E o item 3, professor?
o ajuste, determinação, instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis. É verdade. São os chamados casos de impunibilidade. Casos de impunibilidade. Só se pune o auxílio, a instigação, o induzimento nos casos previstos, taxativos em lei. Auxílio, instigação, induzimento ao suicídio, automutilação, auxílio, instigação, induzimento ao consumo de drogas, auxílio, instigação, induzimento ao preconceito racial, preconceito de idoso, deficiente físico, etc., né? Não são puníveis. Se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Ah, muito bem. Professor, existe o crime de auxílio ao roubo? Só vai existir o crime de auxílio ao roubo se, ao menos, chega a ser tentado. Existe o crime de instigação ao furto? Existe, se ao menos o crime chega a ser tentado. Se você instigou alguém a furtar e a pessoa não o fez, não há que se falar em crime. Mas se você instigou, a pessoa chegou a praticar, aí sim, ao menos na modalidade necessita ser tentado para a sua efetiva punição. Beleza? Então, o item 3 está correto. E se o item 1 e 3 estão corretas, essas assertivas, nós vamos ficar com a letra D de delta. D de delta é a assertiva correta. Marque aí. E vamos para a próxima. IBFC 2023. O Código Penal dispõe sobre os crimes contra a administração pública. Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresenta corretamente a descrição do tipo penal do crime de concussão. Então, vamos ver. O crime de concussão, previsto no artigo 316 do Código Penal. Letra A. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse, em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio? Não. A letra A tipifica o crime de peculato. Artigo 312 do Código Penal, crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Letra A está errada. Letra B. Exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida. Aí sim, esse é o crime de concussão. Se ele quer o crime de concussão, crave aí, B de bravo. B de bravo. Artigo 316. Curiosidade. A pena do crime de peculato, 2 a 12 de reclusão. A pena do crime de concussão, 2 a 12 de reclusão. A pena do crime de corrupção passiva, 2 a 12 de reclusão. Esses crimes têm todos a mesma pena, 2 a 12 de reclusão. Viu que curioso? Pois é. Então, se ele quer a concussão, é B de bravo. B de bravo. Tudo bem? Tudo bem? Muito bom. Muito bom. Próxima alternativa. C. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que, no exercício do cargo, recebeu por erro de outrem. Opa! Esse é o crime de... O crime de peculato mediante erro de outrem, também conhecido como peculato estelionato. Você está me entendendo? Então não tem nada a ver aí sobre o crime de concussão. Letra C é crime do artigo 313, peculato mediante erro de outrem. 312, peculato. 313, peculato mediante erro de outrem, ou peculato estelionato. O crime de concussão, como já falado, é o da letra B de bravo. E a letra D?
solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Ora, a letra D é o crime de corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal, ok? Não é, né, no caso aí, o crime de concussão. Concussão é letra B, é exigir conforme já falado. E a letra E? Retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Letra E é o crime de prevaricação. Artigo 319, servidor que vai retardar o ato, deixar de praticar o ato ou praticar indevidamente o ato por satisfação, interesse pessoal, certo? Então, se ele queria o crime de concussão, nós vamos ficar com a letra B de bravo. B de bravo. Tudo bem aí, cara? Tranquilo. Esses crimes, gente, contra a administração pública, praticados por servidor, tem um macete, né? Se você memorizar o núcleo do tipo penal, que é o verbo, normalmente o crime se entrega, né? Peculato é o nome do crime. Os verbos são apropriar, desviar, subtrair. Corrupção passiva. Os verbos são solicitar, aceitar, receber. Concussão. O verbo é exigir, mas tem uma concussão também que é desviar. Tem que tomar cuidado, né? Advocacia administrativa, o verbo é patrocinar. Então, se você se condicionar a nome do crime ou nome iuris do delito e o respectivo tipo penal, que é o verbo, fica fácil de você memorizar. Certo? Muito bem. Próxima questão, IBFC 2022. Dentre as condutas descritas abaixo, assinale aquela que não se refere a um tipo penal praticado por particular contra a administração pública. Letra A, resistência. Opa, esse é crime de particular, está lá no artigo 329, é o particular que vai se opor a uma ordem legal dada por servidor público com emprego de violência ou ameaça. Esse é crime de particular. Ele quer o que não é de particular. B, concussão. Opa, esse é crime de servidor público. Se ele quer um crime de servidor público, é B de bravo. Concussão. Servidor público que vai exigir a vantagem devida. Ele quer um crime que não é de particular, então crave aí B de bravo, concussão. Letra C, desobediência, artigo 330. A desobediência é crime de particular. Desobediência é o particular que vai se opor a uma ordem legal dada por quem de direito, só que não tem emprego de violência nem ameaça. É o crime de desobediência. Na desobediência, ela é a resistência sem violência, sem ameaça. Ou você pode dizer que resistência é uma desobediência com emprego de violência ou ameaça, né? São crimes de particulares, tanto a desobediência quanto a resistência. E a letra D, tráfico de influência. Esse também é crime de particular. Está lá no artigo 332. O tráfico de influência é o particular que está vendendo a sua influência. Tráfico de influência é o particular que vai solicitar, exigir, cobrar ou obter alguma vantagem a pretexto de influir em algum funcionário público, ok? É o particular que está vendendo a sua influência. E, obviamente, que tem que ser algum particular que tem alguma influência, né? Hoje, quem é para você particular que tem influência, né? Não sei, nas redes sociais. Para mim, particular que tem influência, deixa eu pensar. Deus. O único particular que me influencia chama-se Deus. Jesus Cristo, esse me influencia.
influencia muito. O resto, nenhum. Tama, é. Ah, de ser doido. Muito bom. E vamos lá. Acerca dos crimes contra a administração pública, assinale a alternativa que apresenta a descrição legal da corrupção passiva. Então vamos com tudo. Ele quer o crime do artigo 317, certo? Corrupção passiva é solicitar o servidor público ou aceitar ou receber o funcionário público. Então, letra A, exigir para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela a vantagem indevida, isso é crime de concussão. Artigo 316, crime praticado por funcionário público, concussão. Negativo a letra A. B, solicitar ou receber, para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Opa! A letra B se amolda perfeitamente ao crime de corrupção passiva, capitulado no artigo 317 do Código Penal. É isso que ele quer? É a corrupção passiva? Então crava aí, B de bravo. B de bravo. Essa é a alternativa correta. B de bravo. E a letra C? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse, em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. Opa! A letra C é o chamado peculato próprio, artigo 312 caput, também conhecido como peculato apropriação ou peculato desvio. Tem nada a ver com o crime de corrupção passiva, que é a letra B de bravo, que nós já vimos. Letra C está errada. E a letra D? Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Opa! Esse é o crime de corrupção ativa. Esse é crime praticado pelo particular. Artigo 333. Oferecer o particular, prometer o particular ao funcionário público a vantagem indevida. Agora, se o servidor público aceitar a vantagem indevida, o servidor público comete a corrupção passiva. É o chamado crime bilateral. Ofereceu corrupção ativa. O servidor público aceitou corrupção passiva, tá bom? Mas se ele só quer corrupção passiva, é a B de bravo. Tudo bem, meus queridos? Opa! Opa, é isso aí, é isso aí. Nós colocamos para vocês aí, meus amados, mais alguns exercícios para você treinar, para você ficar forte, para você ficar batuta nesse exercício da Polícia Penal de Goiás, que vai dar tudo certo. Essa banca é maravilhosa. Time do Alfacom tá chegando com tudo aí, hein? Goiás, e eu vou dizer, hein? Essa super revisão Alfacom, diferencial ensino, normalmente, cara, saem questões. Vale a pena você participar. Olha, é um evento inesquecível, é um evento memorável. A última que nós participamos foi esse ano, no Rio de Janeiro. Pegue aí. Foi o Alfacom e o Falcon na PM do Rio. Vá no YouTube, veja os comentários, a quantidade de aprovados que nós metemos aí na Polícia Militar do Rio de Janeiro. Todo evento que o Alfacom bota a sua mão, a gente arrebenta, rapaz, no bom sentido. Por quê? Porque nós fazemos as coisas com amor, nós fazemos as coisas com dedicação e nós fazemos as coisas por vocês, ok? Então vai com tudo, participe, tem condição, cara, vai que vai dar certo.
Então, fica aqui o meu grande abraço a todos vocês, meu muito obrigado. Que Deus abençoe sempre grandemente. Se você está aqui nessa sexta-feira à noite participando dessa aula, desse encontro, é porque você quer mudar a sua vida e Deus vai, com certeza, prover isso na sua existência. Tá bom? Tamo junto com vocês. Força e honra e é pau no gato e é trau.